mas é um privilégio muito grande poder estar nessa noite para conversar de um tema que parece comigo, né? Porque é da minha cor. É um tema. E aí, quando ele me convidou também, ele disse, vai dar certo, porque tu é negro. Mas ele estava longe de mim, não tinha nem como dizer um desaforo para ele também, né? Toda ausência atrevida. Né? Mas eu me lembro bem, quando eu pastoreei a primeira vez em Açu. Eu era bem mais jovem, viu, Jetro? Tinha só 25 anos de idade. Era um garoto. Mas eu lembro que eu passava na rua onde eu morava, no centro de Açu, ali, tem uma praça chamada Praça da Carnaubinha, onde o pastor Joaquim reside. Bem em frente tem uma pracinha. E tinha um moço que ficava sentado à porta. E eu passava e dizia, bom dia, boa tarde. E ele estava lá, sentadinho, já era aposentado. E quantas vezes eu vi eu passar dizendo, bom dia. Aí ele dizia para a turma estar com ele, além de negro é crente. Eu vi isso muitas vezes. Tá? Às vezes eu nunca me zanguei com isso. Primeiro porque eu sou negro. E depois porque eu sou crente. Ele estava falando duas verdades. Às vezes as pessoas ficam muito zangadas por pouca coisa. Então a consciência que eu tenho, primeiro que eu sou um negão. E no Rio Grande do Norte eu sou bem negão. Então não tenho nenhuma dificuldade com isso. Depois eu sou crente, sou bem crentão também. Eu me converti, tinha 11 anos, tenho 54, então sou crente de verdade. Mas quando nós pensamos no preconceito, e eu fiquei pensando que racismo está junto com preconceito, e caminha muito junto. Eu fui pastor na igreja memorial aqui de Açu, aqui de Mossoró, desculpe, e tinha uma irmã muito legal, e ela cuidava das roupas lá de casa. A George conheceu uma irmã chamada Lourdes. Gente boa demais, um coração tão bom igual ao do pastor Moab, coração lindo, inofensivo. Aí ela dizia assim algumas vezes, pastor, eu quero que a minha filha case e seja feliz, nem que seja com um neguinho, mas eu quero que ela seja feliz. Aí eu ficava pensando na ingenuidade, porque ela não falava por maldade. A gente não via o jeito de falar, querendo humilhar alguém, ou menosprezar alguém, ou desdenhar de alguém, mas ela queria simplesmente que a filha casasse, fosse feliz, nem que fosse com o cara da minha cor, um neguinho. Tem coisas que parece que vai se tornando cultural, e a gente nem percebe, não é? A gente nem percebe que a gente vai dando uma forma, um jeito, e parece que não ofende mais, que não mexe mais, a gente acha que é assim mesmo. Não é? Aí, às vezes, de vez em quando, a gente ouve assim, você está cheirando a negro. Já viu alguém dizer isso? E quem é que não... Já viu alguém dizer isso? Não já? Está cheirando a negro. Tem gente... Já ouviu alguém dizer isso? Já. Né? Você também. Mas negro tem um cheiro muito legal. A gente diz, não é? São coisas comuns que a gente ouve. A gente diz, o negro tem um cabelo igual dele ali, ó, cabelo de negro. Aí ele começa a puxar para ficar igual o cabelo de branco. Não, cabelo de negro só presta para o negro. E o cabelo do branco só presta para o branco. Quando o negro quer ficar igual ao branco, então fica meio esquisito. E quando o branco quer ficar igual ao negro, também não funciona.
Deus criou as coisas de forma correta e lúcida. Não tem por que a gente querer mudar o que Deus criou. Lá em Açu tinha um moço chamado Carmelito. Ele era muito conhecido na cidade, ensinava as pessoas a dizer. Não tinha autoescola, então ele era o professor. Né? E um dia ele foi candidato a vereador e ele ganhou para vereador. Mas tinha alguém que discursava para buscar mais votos para ele, dizia: Carmelito é um negro de alma branca. Olha só que negócio esquisito. Um negro com alma... Eu sairia correndo. Porque eu acredito que negro vai ser negro até no céu. Porque a gente vai ressuscitar. Eu quero ressuscitar da cor que eu sou. Certo? Mas a gente olha como isso é forte, né? O preconceito racial. É um negro de alma branca. Aí eu acho que os negros antigamente gostavam de cantar assim: alvo mais que a neve. Não dá certo. Negro é negro. Não tem como mudar isso. Mas o preconceito racial, irmão, vai além do negro. Vai além do negro. Não é só com o negro. Quando passa aquela mulher branca, né? Aí a gente diz: coitada, parece uma lagartixa branca. Não é? Tem também o outro lado da ofensa, também de chamar aquela branquela, aquele branquelo. Não é? Tem o outro lado da ofensa. Não é só com o negro. Mas parece que o negro se ofende mais. Mas também as pessoas de uma outra cor. Você já viu quanto preconceito racial com chineses, japoneses, coreanos? Primeiro, a gente não sabe quem é quem. Se botar um coreano, japonês, não é? Para a gente é a mesma coisa. A gente diz logo: é da China. Eles se ofendem. Porque chinês é chinês, coreano é coreano, não é? Cada um tem a sua forma, o seu jeito. Mas a gente cria esses modelos que ofendem e a gente acha que é assim mesmo. A gente vai levando desse jeito. Mas quando olhamos para a Bíblia diz que Deus criou todos de uma maneira só. A matéria-prima é a mesma. A pintura pode ser diferente. Mas Deus é maravilhoso também, porque se Ele criasse todo mundo da mesma cor, esse mundo seria muito feio. Se todo mundo fosse da minha cor, como eu saberia que teria outra cor? Deus é maravilhoso. Ele criou assim uns marronzinhos igual a mim, Ele criou uns mais escurinhos, aí criou um mais escurinho ainda, não é? Aí eles criou uns branquinhos, uns amarelinhos. Deus criou, aí o mundo ficou lindo. Olha para do seu lado, olha quem é do seu lado, olha aí, a cor de quem está do seu lado. Já pensou? Se fosse igual a sua, não ia prestar. O mundo é colorido, é belo. Foi Deus quem fez. O problema não está em Deus. Porque às vezes a gente quer, não é, culpar Deus. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Como nós percebemos o outro. E uma coisa muito interessante é que a gente acha sempre que o outro é inferior a nós. Aí nasce o preconceito e o racismo. Quando eu acho que o outro é menor do que eu. Aí a gente olha para o passado. A gente percebe, por exemplo, na África do Sul, uma minoria branca mandava na maioria negra. Não tem alguma coisa errada com isso, não? A minoria branca mandava na maioria negra. Aí surgiu um negão chamado Nelson Mandela. Aí começou a protestar, e disso gerou apartheid, e aí gerou mudanças sociais, e depois trouxe uma revolução, e que hoje a África do Sul é presidida por um negro. Olha só.
Mas a ideia era que os negros não eram capazes de dirigir a si mesmos. Então, a minoria poderia mandar em todos. Lá em Salvador tem um bairro chamado Bairro da Liberdade. Lá, no Bairro da Liberdade, negro só casa com negro. Ninguém de cor assim não entra lá, não. Negro só casa com negro no Bairro da Liberdade. É um bairro fechado. A ideia deles é que um negro ainda venha a ser o governador da Bahia. Mas a gente percebe que isso também passa a ser um preconceito com o outro lado. O racismo se estabelece. É a ideia de dar o troco, de dizer agora é a minha vez. E aí a gente olha, por exemplo, quanto à África do Sul, quanto sofrimento, quantas dificuldades. Mas não só na África do Sul. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é muito diferente. Apesar de ser um país formado por crentes, mas os crentes tinham escravo. Você já pensou? Você já teve um escravo? Não? Pretende? Não. Olha só, eles tinham escravo, e eles batiam nos escravos, e eles castigavam os escravos, e eles maltratavam os escravos, e eles, no domingo de manhã, estavam os escravos e eles cantando na escola bíblica. Terminava o culto, você vai apanhar. Olha só, como uma coisa esquisita. E aí aparece, há 53 anos passados, um cara discursando, dizendo assim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Um sonho que parece meio bobo. Um sonho que seja possível Moabe sentar junto de Alexandre. Olha só, não parece um sonho meio esquisito? Mas ele sonhava que um negro pudesse estar no mesmo espaço que um branco pudesse estar, que um negro pudesse sentar, ter o mesmo direito de sentar numa condução e no mesmo lugar que o branco, que o negro pudesse tomar café no mesmo ambiente que tinha um branco, um negro pudesse sentar na igreja do mesmo lado que tinha um branco. É uma coisa muito esquisita. Mas ele passou a dizer que tinha um sonho parece meio louco. Quando a gente para pensar, não é? Aí surgem as igrejas dos brancos e as igrejas dos negros. Deixa eu contar para você. Em Fortaleza tem uma igreja chamada Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Você conhece? Não? A Laná conhece. Você sabia que negro não assistia culto naquela igreja, Laná? No início da igreja, negro não assistia culto na PIB de Fortaleza. Estou falando do Brasil. Aqui, vizinha nós, preconceito racial é muito forte. Às vezes a gente nem percebe isso perto da gente. A gente nem consegue entender. Eu lembro que veio um pastor lá da Bahia, pastorear em Natal, pastor Raimundo. Ele é lá de Nova Ibiá, lá no sul da Bahia. E aí ele disse que ia passando, ele veio pastorear a Igreja Batista do Bom Pastor. Aí ele ia passando e alguém disse assim, ou é ladrão ou é jogador de futebol. Porque ele era negro. O preconceito racial, ele é muito forte. E a gente só percebe quando estamos fora do nosso ambiente. Quando nós sofremos algum tipo de preconceito. Aqui tinha, em Mossoró, um pastor que foi da segunda de Mossoró, né? Pastor José Santana Damião. Foi pastor delas ali, ó. Oi. Gente boa. Foi seu também? Outro dia eu falei com ele, lá em BH. Mas Damião, ele era muito doido. Doido e um pouco mais. E ele um dia saiu com o pastor Jair. Jair foi pastor daquele rapaz lá atrás. Aí,
Damião tinha uma moto. Vocês lembram disso? Damião tinha uma moto? O pastor Jair tinha um Fusca. Você caiu? Olha só. Aí eles pararam no mesmo lugar, viu, Alaná? Lá no centro. Aí o camarada olhou para Jair e disse assim, ei, vou olhar seu carro. Aí olhou para Damião e disse, ô negão, vou olhar sua moto. Ah, Damião ficou bravo. O preconceito é assim. Ele parece que não ofende, mas quem ouve se torna ofendido. E aí é que está a questão que nós precisamos perceber, o que está no coração de Deus sobre isso. Porque parece que as coisas são muito comuns. Quando eu falo, para mim é nada, mas quando eu recebo, aí dói. A questão é essa, se eu ofendo, se eu maltrato, se eu diminuo o outro, para mim está tudo bem. Por exemplo, a gente sabe que o Vasco nunca é campeão, não é? Isso a gente já sabe. Isso não é? Isso a gente já sabe. Então, isso não cria nenhum problema. Não é? Alguém disse amém, aleluia? Eu vi um glória a Deus. Não é? Aí a gente olha e diz que isso é comum. Mas o vascaíno sofre, não é? Bater sempre é bom. Quando a gente está num ambiente que a gente não é ofendido, mas a gente ofende, parece que está tudo normal. A gente diz assim, fulano parece que é muito sensível. Mas tem dia que está sensível mesmo. Não é só as mulheres que ficam sensíveis, não. Tem dia que o homem também fica sensível. Já ficou sensível? Já chorou? Já. Mas aqui no Nordeste diz que homem que é homem não chora. Entendeu? E você fica chorando, rapaz. Agora, interessante, viu, Alaná, que quando o homem chora, a mulher diz, rapaz, ele chora, é tão bonito. Parece que o homem não tem alma. Isso também é preconceito. Não é? Porque o homem, ele pode apanhar, mas não pode chorar. Agora, olha só, quando nós pensamos na Bíblia, Deus, na verdade, ele pensou em algo maravilhoso. No Gênesis, ele diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e macho e fêmea os criou. Não existe uma raça melhor ou uma raça pior. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E ponto. Não existe uma classe, não é? Pensando agora de uma outra forma. Como você pode observar que às vezes a gente acha que alguém é de uma classe inferior. Certo? Às vezes isso funciona até com a cidade, não é? Entre Açu e Itajá existe uma disputa. Quando alguém vê alguém falando assim, conversando alto, aí diz assim, você é do Itajá? Porque diz que as pessoas ali, sabem onde é Itajá? O povo de Itajá fala alto. Isso é uma forma de ofender. Não é? Então, assim, às vezes a gente ofende sem perceber, ofende sem querer, ofende de uma forma natural, porque às vezes está dentro da cultura. Mas olha bem, quando Deus criou todas as raças, Ele criou de uma forma muito especial. A fonte é a mesma, a origem é a mesma, a pintura pode ser diferente, mas a origem é a mesma. Talvez para uns Deus usou um barro mais escurinho, para um outro um barro mais clarinho, mas a origem é a mesma. Todos nós voltamos para o mesmo lugar. E todos nós que cremos em Jesus voltaremos para o mesmo lugar. A origem é a mesma. Isso não muda. Mas como isso funciona na nossa cabeça, é interessante. Olha só, a ONU, ela diz que todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem. Não é a Bíblia, a ONU diz isso, que todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem. Mas será que é assim mesmo? Na prática,
Nós estamos vivendo um momento em que está acontecendo uma mudança incrível no mundo. Uma caravana está saindo da América Central e chegando nos Estados Unidos. Aí o presidente já disse, aqui não. A gente está vendo vários barcos atravessando, né, o mar para chegar lá na Europa. E eles estão dizendo o quê? Aqui não. A gente está vendo crianças morrerem, mães, pais, no desespero. Não há espaço. Por quê? A xenofobia é terrível. Nós estamos sendo invadidos agora pelos venezuelanos. E tem gente dizendo, aqui não. Isso também é preconceito. E um preconceito racial muito forte. Porque a gente acha que eles são tão miseráveis, que vai trazer a desgraça para cá. A gente começa a excluir. A gente começa a querer longe de nós. E aí, quando Deus pensa, Ele pensa diferente. A primeira coisa é que todos os homens, no início, teve origem em Adão. Deus criou macho e fêmea. E a partir de Adão, a raça humana cresceu. Aí veio o dilúvio. E cessou todas as famílias e sobrou uma família. E Deus dá continuidade à raça humana a partir de um cara chamado Noé. E aí Noé teve um filho que fez uma safadeza, não é? Foi olhar o pai pelado. Não podia. Sabia disso? Não podia. Além de ver o velho pelado, foi rir do velho. Não podia. Aí ele levou uma maldição. Aí alguns dizem que a maldição dele foi ficar preto. Olha que coisa terrível. Você já pensou que coisa? A maldição do cara, porque olhou o pai pelado, foi ficar preto. Então todos os pretos, aí é que nasce o preconceito. Aí é que nasce a questão de achar que o negro é de uma raça inferior, porque é como se fosse uma marca do pecado. Você é tão desgraçado que é negro. É triste isso. Mas às vezes até a própria igreja assimila isso. Certo? Aí vai passando duas pessoas, lá vai um homem e um negro. Olha só, como se o negro não fosse um homem também. A gente cria umas coisas esquisitas, mas a igreja também, ela precisa perceber, certo? No século XX, nós assumimos algumas coisas, algumas ideias ideológicas, racistas, surgiram os nazistas. E em nome de dizer que tinha uma condição, um QI mais elevado, surgiu um cara louco, querendo matar todo mundo. Só porque não era branquinho. E achando que os brancos eram mais inteligentes do que os negros. Só que no Brasil, os negros foram mais espertos do que os brancos. Você sabe disso, né? Sabia não? Não. Você sabe o que é capoeira? Sabe. Os abestados dos portugueses achavam que era uma dança. E apanharam para valer. Eles achavam que era uma dança, mas era uma luta. E os negros enganaram ele. Os negros foram espertos, eles pegaram a sua religiosidade e jogaram toda dentro do catolicismo. Por isso a gente vê esse sincretismo religioso tão grande dentro do Brasil. E aí, o que era um orixá, o que era uma coisa ruim lá, de um espírito mau, passou a ser um espírito bom dentro do catolicismo. É por isso que os negros foram espertos. Mas eles eram tidos como abestados, que podiam ser escravizados, mas pela força. A gente tem um preconceito, mas quando a gente olha a nossa cultura, essa mistura toda é consequência disso. Aí você olha também quanta coisa surgiu nesse período. E eu fiquei pensando, não é? Fiquei pensando que muitos cristãos, eles assimilam isso, eles passam a ser crente, mas eles não se limpam desse preconceito.
aceita Jesus, mas continua com o preconceito impregnado na vida. Mas diz assim, eu sou uma nova criatura. Certo? Mas o preconceito prevalece na vida dessas pessoas. E aí eu fiquei analisando como isso é interessante. Olha, Martin Luther King, ele era um pastor batista. Um pastor batista. O pai dele também tinha sido pastor. Ele pregou na sua igreja e para o mundo uma coisa que o mundo precisava saber, é que todos são iguais diante de Deus. A mensagem dele era essa. Você sabe por que ele morreu? Por causa dessa defesa da fé. Não era só a defesa das questões civis para os americanos negros, mas era a defesa da fé. Ele acreditava que diante de Deus todos os homens eram iguais. E por isso ele começou a pregar na igreja e virou um grande movimento que foi para as ruas, que moveu o coração das pessoas, porque ele acreditava que todas as pessoas têm origem em Deus. E diante de Deus todos são iguais. Ele morreu por isso. Ele disse que todo homem tem que ter um sonho para viver. Ele disse que todos os homens precisavam entender isso. Agora, quando nós olhamos, querido, o mais crítico não era você ver um pastor negro pregando em benefício do seu povo, mas eram os crentes brancos contra um pastor negro. Como é que funciona isso? Já pensou, Jetro, nisso? Porque era crente contra crente. E às vezes na igreja é bem assim, não é? De vez em quando a gente luta contra nós mesmos. Era um pastor negro. E vamos lembrar que a maioria dos americanos eram cristãos, que domingo de manhã estavam na escola bíblica. É triste essa realidade. Quando a gente olha para o outro lado, que a gente diz não é cristão, não conhece a Jesus, a gente até entende. Mas nós precisamos olhar. Gandhi, quando foi a primeira vez a um culto em Londres, sabe o que fizeram com ele? Você sabe? Não deixaram ele entrar na igreja. Por causa da cor da sua pele. Assusta a gente. A gente não está falando de uma pessoa qualquer. A gente está falando depois de um grande ativista que moveu o seu povo e que nunca pegou em arma, mas ajudou o seu povo a ter uma história limpa. A gente olha que às vezes a gente fica meio aquém da realidade. Como nós podemos perceber o que a Bíblia nos ensina? Olha só, você tem Bíblia aí? Olha Tiago capítulo 2. Tiago 2, versículo 9, é um texto bem interessante. Tiago, você encontra a carta aos Hebreus, certo? Aí antes de Pedro, você tem o livro de Tiago, uma cartinha muito joia. Capítulo 2, o versículo 9, ele diz assim, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. O interessante é que Deus, Ele é imparcial. Nós gostaríamos que Deus escolhesse alguns, não é? Que Deus dissesse assim, fulano sim, Beltrano não. Mas Deus, Ele não age assim, Ele olha para todas as pessoas, e o interessante, como nós podemos pensar, é que Deus, Ele olha para o coração do homem. E Ele nos leva a entender
que ele não faz acepção de pessoas. Você já leu o livro de Filemão? Lá tem um escravo, já viu isso? Ele deveria ser branco ou preto? Você já imaginou isso? Aí Paulo diz assim: ei, recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Olha só, era um escravo fujão. Deveria ter feito uma coisa bem ruinzinha com o dono dele, fugiu, mas se converteu, aceitou Jesus e Paulo mandou ele para casa. Volta para o seu senhor. E ele diz para o senhor: recebe ele não mais como um qualquer, mas como um irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe vários grupos passando por isso. Um dos grupos muito comuns são os samaritanos. Ser samaritano era muito ruim. Primeiro porque samaritano para um judeu valia menos do que um cachorro vira-lata. Sabe aquele cachorro que fica na rua, bem sarnento? Valia ainda mais do que um samaritano. O samaritano não valia nada. Era um povo mestiço, misturado, que surge naquele período ali, quando você lê o livro de Esdras e Neemias. Ele surge naquele período, e aí é um povo mesclado, misturado. Não é de uma família limpa, judaica. Então, para os judeus não valia nada. Aí Jesus vai responder ao homem que perguntou assim: qual é o maior mandamento? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo a ti mesmo. Aí ele deu uma de abestado, né? Querendo pegar Jesus, ele disse assim: e quem é meu próximo? Aí Jesus disse: te peguei. Aí Jesus disse: espera só um pouco. Ia descendo um homem para Jerusalém. Aí no caminho, aquele homem foi pego por salteadores. Eles bateram, tiraram tudo que ele tinha e deixaram o homem como morto. Aí passou um levita. Jesus agora foi bem na cabeça dele, né? Pá! Passou um levita, ele olhou e seguiu a viagem dele. Aí desceu um sacerdote. Ih, Jesus pegou pesado, né? Um levita e um sacerdote. Também olhou e disse: vai embora. Aí veio um samaritano. Não tinha uma pessoa melhor para Jesus dizer? Um samaritano, um samaritano. O samaritano, ele desceu do seu animal. E ele primeiro deu um pouquinho de vinho, um cara, para ele ficar forte. Depois limpou as feridas, os machucados, botou remédio. E depois colocou o doente em cima do seu animal. E andou até Jerusalém. Parou num hotel, 5 estrelas. Lá no Termas, deixou o cara bem confortável, pagou a conta. E disse mais ao hospedeiro: se ele gastar mais do que isso, quando eu voltar, eu pago o restante. Vamos pensar, era um samaritano, para os judeus não valia nada. Mas agora quem para socorrer um judeu, quem é? Um samaritano. Ele pega para descer até Jerusalém, dá em média 18 quilômetros. Agora imagine, o cara está doente, em cima do animal, e você caminhar, não pode ser ligeiro. 18 quilômetros. Você já pensou nisso? Devagarinho. Ele perdeu o dia. Ele perdeu o dia por alguém que o ofendia. Ele perdeu o dia por alguém que o considerava ninguém, ralé. Como diz o Kiko, gentalha, gentalha, gentalha. Gente sem expressão. E aí, você olha que Jesus dá uma lição maravilhosa. Porque nós precisamos entender que no projeto de Deus é diferente. Eu preciso olhar para o outro sem preconceito, porque funciona assim: primeiro Deus, segundo você, terceiro eu. Mas no meu plano é primeiro eu, depois eu, depois eu. Se sobrar um tempinho para Deus.
Mas no plano de Deus não é assim. É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como? Você é o terceiro. Primeiro eu, segundo você, terceiro eu. Pode pregar, tá, Alaná? Estou dando um sermão para você pegar domingo. Agora, a gente olha o seguinte, que essa é a ideia de Deus. Quando eu penso que primeiro Deus e segundo você e terceiro eu, então não tem preconceito. Você é sempre mais importante do que eu. Quando eu vejo outro que é mais importante do que eu, então eu vou tratar com toda dignidade. Eu vou botar tapete vermelho para ele passar. Eu vou honrá-lo. Sabe por quê? Se ele é o meu próximo, e se eu sou o próximo dele, sabe quando a gente vai brigar? Nunca. Essa é a ideia de Deus. Mas nós não vemos assim. A gente olha e começa a olhar pelo que a pessoa tem, pelo que ela representa, mas no pensamento de Deus ele não faz acepção de pessoa, e a Bíblia diz que racismo é pecado. Segunda coisa, Deus não mostra parcialidade com o racismo, com o favoritismo. Abra a sua Bíblia, a gente vai ler um texto que já foi lido hoje, que é Atos capítulo 10. Atos 10, versículo 34 e o 35, ele nos ensina que Deus tem um coração muito grande, um coração favorável. E aí a gente precisa compreender que Deus olha para todos os homens de uma forma igual, de uma forma muito lúcida. E ele diz, abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por vontade, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz. Aí ele diz mais, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Em qualquer nação, em qualquer lugar. Não existe um povo melhor do que o outro. Não existe um povo que tem mais privilégio do que o outro. Ou um povo que perdeu todos os seus privilégios. Diante de Deus, todos nós somos iguais. O racismo, ele tira o brilho. E aí eu quero que você olhe o seguinte, uma coisa interessante, é que o coração, o nosso coração, é mais importante do que a cor. Aí eu volto a citar aquele fato que eu falei lá do Açu, do Carmelito, o cara dizendo que ele é um negro de alma branca. Mas eu entendo que Deus, pelo seu poder maravilhoso, quando um negro aceita Jesus, sabe o que ele faz? Ele é lavado no sangue do Cordeiro. Quando um branco aceita Jesus, ele passa pelo mesmo sangue. É pelo sangue do Cordeiro. Não existe uma outra forma, uma outra maneira, um outro jeito. Todos, para serem salvos, precisa passar pelas mãos do Senhor Jesus. Não tem forma. É a única. Por isso a gente precisa entender como isso é belo. Olha só na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 10, aí no Antigo Testamento, Deuteronômio 10, versículo 17, ele diz assim, ó, Deuteronômio 10, versículo 17, pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amém? Pelo que o amareis, o estrangeiro, por foste estrangeiro, na terra do Egito. Deus não faz acepção, Deus ama todas as nações e abençoa o estrangeiro que está entre nós. Aí a gente olha, querido, como isso é maravilhoso. Olharmos que Deus criou todos do mesmo lugar.
a gente olha para Atos 17, 26, ele diz que a origem é a mesma. Todos foram criados da mesma forma. E Deus ama todos de maneira igual. O texto de João 3,16, ele diz que Deus amou o quê? O mundo. E no mundo tem brasileiros, asiáticos, africanos e aí todas as outras raças e povos. Deus ama todos nós. Agora a gente precisa entender que quem gera essa separação é o diabo. Quem cria a confusão entre os povos é Satanás, para que homem destrua homem, para que criação de Deus destrua a própria criação de Deus. É o inimigo que faz isso. É o inimigo que cria rivalidade entre os povos, que cria a ideia de achar que o outro é melhor e cria um sentimento de orgulho e de vaidade no coração do homem para que menospreze o outro. Isso não vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E em João capítulo 8, 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. E ele gera essa mentira para que as pessoas possam se destruírem. O racismo é um mal na terra e que acaba realmente com o coração do homem, porque tira a ideia do homem querer o bem do outro, de querer estar perto do outro, de querer abençoar o outro. Nós vivemos um tempo que, mais do que nunca, precisamos ser cristãos autênticos. Há 3, 4 semanas passadas, chegou na cidade de Caicó um grupo de venezuelanos. Você sabia disso? Primeira turma para o Rio Grande do Norte. É isso ali, doutora? Está lá. Gente, tem que ficar esperto. Eles já estão entre nós. E aí eu tenho um missionário que mora em Parelhas. O missionário Adão e a Jacileia. E eles estão indo lá dar assistência aos venezuelanos. Na próxima semana eu irei lá, de perto. Aí a minha igreja está arrumando roupas, calçados, um monte de coisa para a gente levar para ele. Coisa boa. A gente lá na igreja eu brigo. Não traga rasgado, não. Rasgado vai para o lixo. Tem que ser igual, fosse para você vestir. Isso. Amar o próximo é dar ao próximo que serve para nós. Né? Então, a gente precisa cuidar. O mundo está passando por mudanças. Mudanças grandes, terríveis. O povo está desassossegado. Não existe paz e as pessoas estão andando. As guerras, os conflitos, a inquietação na alma está fazendo as pessoas estarem em movimento. A igreja é uma agência de Deus e a igreja não pode ser preconceituosa e nem racista. A igreja precisa revelar livremente o amor e a graça do Senhor Jesus. Temos a mesma origem, a origem Deus. Temos o mesmo Pai, o Senhor nosso Deus. E um dia voltaremos para Ele, para a casa do Pai. Negros, pardos, amarelos, cafusos, todas as raças, tribos e nações comparecerão diante da presença do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.